sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre solubilidade. Como que a gente representa a solubilidade de uma substância, seja ela um ácido, uma base ou um sal, e como essa solubilidade pode ser usada a favor de algumas transformações químicas úteis no dia a dia, para a gente melhorar as ações de algumas substâncias químicas no meio ambiente. Então vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui uma reação química, ó, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Então, o HCl ele vai ser considerado um ácido quando ele estiver dissolvido em água. Essa é a definição de Arrhenius, né? Então, quando ele estiver em água, ele vai estar na forma de íons livres, né? Lembre-se, o HCl ele é formado por ligação covalente. Ele não tem íons. Mas quando você coloca na água, ele vai produzir íons. Então, você vai ter íons H+, e Cl-, e aqui tudo envolto por água, né? Quando você coloca hidróxido de sódio na água, o hidróxido de sódio, na temperatura ambiente, ele é sólido. Mas quando você coloca na água, ele dissolve, você tem uma solução aquosa. O que nós vamos ter? Íons livres, Na+, OH-. Então, quando você misturar o ácido e a base, o que vai ocorrer? Então, você sabe que vai formar sal e água, né? Então, o Na+, vai combinar com Cl- e vai formar sal. Aqui, ó. NaCl em solução aquosa. Que mais? Você vai ter os íons H+, e o OH-, que eles vão produzir água. Então, a água é covalente, né? Ela está na forma líquida, ela não tem íons. Mas o NaCl, ele está na forma de íons. Por quê? Todos os sais de metais alcalinos, ó, eles são solúveis em água. Então, aqui, o que nós temos, na verdade, são íons Na+, em solução aquosa, íons cloreto em solução aquosa. Como nós temos íons livres, esses íons, eles podem reagir com outras substâncias se você adicionar aqui no meio. Então, você pode jogar, por exemplo, se eu pegar esse recipiente aqui e jogar, ó, nós temos aqui um pouquinho de NaCl, né? E ele está dissolvido em água. Se eu jogar aqui dentro um sal, nitrato de prata, que está dissolvido em água, como é que eu sei que eu posso ter uma solução aquosa de nitrato de prata? Porque, ó, os nitratos, eles são solúveis, tá? Então, se eu vou jogar nitrato de prata aqui, o que eu vou adicionar? Eu estou jogando íons prata, que está em solução aquosa, íons nitrato também em solução aquosa. Então, eu vou jogar ó, Ag+, NO3-. O que vai acontecer aqui? O HCl, eles vão combinar. Então, você tem ó, uma solução aquosa que tem íons livres de prata, você tem ânions cloreto, eles vão se combinar e vão formar a HCl, que é um sólido, é um precipitado branco. Então, por que essa informação é importante? Vamos supor que num recipiente lá, você tem lá os ânions cloreto, mas você quer tirar todos os ânions cloreto dali, que ele está solúvel, e você quer tirar esse cloreto. Como que você faz? Você precipita ele com nitrato de prata. E aí, depois que essa reação acontecer, o que você vai ter lá no fundo do recipiente, do becker, por exemplo? Você vai ter aqui embaixo, ó, o precipitado branco de HCl e sobrenadando aqui, ó, porque aqui em cima você tem água, né, nesse recipiente. Lembra que é uma solução aquosa. Então, você vai ter Na+, e nitrato. Ah, o Na+ e o nitrato eles vão estar dissolvidos, vão estar na forma de íons livres? Sim. Por quê? Sódio é metal alcalino e você tem ainda nitrato. Então, esses sais, tanto de sódio quanto nitrato, eles são solúveis em água. E aí, como é que eu separo, como é que eu tiro aquele cloreto que eu precipitei ali na forma de HCl? A gente pode filtrar, tá? Então, se você tem HCl em solução aquosa, como é que eu represento essa solubilidade? Ó? Então, eu vou ter íons H+,
e eu vou ter ânions cloreto. Então, se eu escrever assim, significa que ele está solúvel. NaOH, eu vou ter o cátion Na+, e eu vou ter os ânions hidroxila. Ali no caso do NaCl, ó, formou NaCl que está em solução aquosa. Então, como é que eu vou representar? Na+ aquoso, cloreto aquoso, tá? Então, a gente vai fazer aí alguns exercícios para ver algumas aplicações bem interessantes da solubilidade das substâncias, tudo bem? Então, vamos lá. Então, veja lá, o primeiro exercício. Emissões de gases do tipo SOx na atmosfera causam vários danos ambientais. Na agricultura, um desses danos é tornar o solo inadequado para o plantio devido a compostos formados pela reação desses gases com a água da chuva. Explique por que a adição de carbonato de cálcio resolve o problema. Então, veja, esse SOx pode ser, por exemplo, SO2, que ao dissolver na água da chuva, ele vai formar H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Então, os óxidos formados por ametais, eles são óxidos ácidos. O enxofre, ele é um metal da família 6A ou do grupo 16. Então, ele forma óxidos ácidos. Outro óxido que pode ser formado por ele é o SO3, que é o trióxido de enxofre, tá? E aí, quando ele se mistura lá com a água da chuva, ele pode formar o ácido sulfúrico, tá? Então, quando esses ácidos caem na água, né? Aliás, quando esses ácidos caem no solo, eles vão cair e vão ionizar. Então, ó, você vai ter H2SO3, ele está em solução aquosa, né? Então, ele está na forma de íons livres, ó. 2H+, em solução aquosa, e ânions sulfito, em solução aquosa. Se for, no caso mais extremo, ó, ácido sulfúrico, 2H+, em solução aquosa, mais os ânions sulfato, tá? Então, você vai ter íons H+, dissolvidos ali na água, que vai afetar o pH do solo. E nem toda planta vai resistir a uma acidez ali. Então, quando a gente joga carbonato de cálcio, o que que acontece? Então, vamos equacionar. Então, veja lá. Quando você joga carbonato de cálcio no solo, então, esse carbonato de cálcio, ele é solúvel. Então, ele vai liberar íons cálcio e vai liberar íons carbonato. Então, lembra que o solo, ele está cheio de íons H+, provenientes lá do SO2 ou SO3 do ar. Então, você tem íons H+. Esses íons H+, eles são capazes de reagir com o carbonato. E aí, vai ocorrer a formação de ácido carbônico. Aí você vai falar, mas espera aí, Sora, nós estamos jogando carbonato de cálcio para tirar ácido e está formando mais ácido? Só que esse ácido, ele é um ácido fraco e ele é um ácido instável. O que é que significa isso? Significa que toda reação química que ocorrer produção do ácido carbônico, ele vai imediatamente se transformar, se decompor em água líquida e CO2, gás. Então, o CO2, ele vai para a atmosfera e vai ficar água lá no solo, tá? Então, qual é a reação química que acontece quando você joga carbonato de cálcio num solo que tem ácido? Então, vamos supor que o ácido é o ácido sulfuroso. Então, você tem lá uma solução aquosa, ele está dissolvido lá na terra, no solo. Aí, você vai jogar carbonato de cálcio. Como tem água lá, ou você dissolve o carbonato de cálcio na água e joga, né, no solo, o que que vai acontecer? Então, você tem aqui, ó,
íons H+, íons sulfito. Opa! Íon sulfito. Aqui você tem cálcio 2+ e carbonato. Então, ó, cálcio e sulfito vão formar um sal, que também é solúvel, né? Ele tá lá em solução aquosa. Como é que eu sei que o sal é solúvel? É só você consultar uma tabela de solubilidade de sais, né? E aí, o H+, ó, e o carbonato, eles vão formar o ácido carbônico, mas imediatamente ele já se decompõe. Uma parte vira água e a outra parte vira gás carbônico, né? Então, quando você joga o carbonato de cálcio, você está neutralizando a ação do ácido. E aí, o pH do solo, ele vai aumentando, ó. Lembra que a escala de pH vai de 0 a 14, né? 7 é quando você tem um pH neutro. Quando o pH está abaixo de 7, ele está ácido, ele tem muito H+. Só que o que a gente está fazendo? Nós estamos tirando o H+, com a utilização aí do carbonato de cálcio. Então, o pH vai aumentando. Ou ele vai ficar próximo da neutralidade, ou ele fica ali um pouquinho acima do pH 7. Então, a adição de carbonato de cálcio ajuda a neutralizar o solo, né? Ó, outro exercício é o seguinte, para se descascarem facilmente camarões, uma boa alternativa é fervê-los rapidamente em água contendo suco de limão. Sabendo-se que a casca do camarão possui carbonato de cálcio, é provável que o suco de limão possa ser substituído pelos seguintes produtos, exceto. Tá? Então, você viu no exercício anterior que o carbonato de cálcio ele reage com ácidos, tá? Então, o suco de laranja, ele tem ácido cítrico. O vinagre, ele tem ácido acético. O ácido ascórbico, como o próprio nome já diz, é um ácido, né? E bicarbonato de sódio, então ele é um sal. Então, ele tá falando assim, ó, você vai poder reagir com qualquer um, você vai poder lavar o camarão aí com qualquer um desses, menos um. Então, os 3 primeiros são ácidos, né? Vai reagir com a casca do camarão, deixando ela mais molinha. Então, se ela vai dissolver, ela vai ficar mais molinha. Porque quando existe uma reação química, essa reação química nada mais é do que, no nosso caso aqui, uma solubilização. Então, o ácido cítrico, essa aqui é a fórmula estrutural dele, tá? O nome oficial dele é ácido 2-hidroxi 1,2,3 propano-tricarboxílico, tá? Então, por que que ele é um ácido? Porque ele tem aqui, ó, 3 hidrogênios ionizáveis, ó, esse e esse. O que que é um hidrogênio ionizável? É aquele hidrogênio que se liga ao elemento mais eletronegativo da molécula. Nesse caso aí, o elemento mais eletronegativo é o OH. Ah, professora, mas aqui embaixo tem um outro, ó. Esse aqui é um álcool, tá? E ele não é ionizável. Numa próxima aula, eu vou explicar por que que ele não é ionizável, tá? Então, quando você tem esse ácido cítrico em solução aquosa, ele vai liberar esses 3 íons na forma de H+, e vai formar o ânion citrato, que é esse cara aqui, tá? Então, esses íons H+ aqui, eles vão combinar com o carbonato de cálcio da casquinha lá do camarão e vai facilitar a solubilização. Então, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter o carbonato de cálcio, que aí ele vai estar sólido lá, né? Aqui, ó, sólido. Aí você vai colocar o ácido H3, vamos chamar de A, para a gente não precisar copiar esse ânion enorme aqui, ó. Porque isso aqui, ó, é o ânion que vai sobrar, tá vendo? Tá? Então, o que que vai acontecer? Vai formar Ca3, que vai combinar com esse ânion, vai ser 2 ânions desse, porque, ó, o cálcio, a carga dele é 2+. E esse ânion aqui, ele tem 3 cargas negativas, ó. Uma carga negativa aqui, uma carga negativa aqui, e a outra carga negativa em cima desse oxigênio. Então, ó, é 3-. Então, você cruza as cargas para escrever a fórmula do sal. Esse sal aqui é solúvel, tá? Mais água na forma líquida, mais CO2 gasoso. Então, você tá formando aqui um sal solúvel. Então, a casquinha fica mais molinha.
tá? Por que não adianta jogar bicarbonato de sódio? Porque se você jogar bicarbonato de sódio, ele não vai reagir com carbonato de cálcio, ó. O que acontece aqui, ó? KCO3. Você tá vendo? Não vai formar nada solúvel. Vai formar bicarbonato de cálcio e carbonato de sódio. Você vai continuar tendo aí os mesmos íons, né? E você não vai ter nada solúvel. Então, aqui, ó, NaHCO3, ó, tá formando a mesma substância que você tinha antes. Não formou nenhuma substância aí capaz de solubilizar a casquinha do camarão, certo? Então, olha que interessante aqui esse exercício, ó. Um dos métodos que tem sido sugerido para a redução do teor de dióxido de carbono na atmosfera, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, consiste em injetá-lo em estado líquido no fundo do oceano. Um dos inconvenientes deste método seria a acidificação da água do mar, o que poderia provocar desequilíbrios ecológicos consideráveis. Explique através de equações químicas balanceadas por que isso ocorreria e qual seu efeito sobre os esqueletos de corais constituídos de carbonato de cálcio. Então, vejam, a gente já sabe que se você tem água, né, água líquida, e você mistura com CO2, líquido ou gás, aqui ele está sugerindo líquido, ele vai produzir ácido carbônico. Então, eu vou ter lá H2CO3 em solução aquosa, tá? Por que a gente usou a seta do equilíbrio? Porque o ácido carbônico ele pode se decompor em CO2 e água. O CO2 e água, por sua vez, pode formar ácido. Então, ele tá ali, eles coexistem. E esse ácido, por sua vez, ele vai ionizar, liberando íons H+, acidificando o meio, né? E vai produzir íons bicarbonato. O carbonato de cálcio, ele tá lá em solução aquosa. Quando ele reage com esses íons H+, que estão livres aí devido à presença do ácido carbônico, ele vai solubilizar o carbonato de cálcio, vai solubilizar os esqueletos dos corais, né? Então, eu vou ter a produção de íons cálcio livre. Então, ó, se ele está solubilizando, eu vou ter cálcio livre. E vou ter a formação de bicarbonato em solução aquosa. Então, quando eu escrevo essa equação aqui, eu tô querendo dizer que a casquinha lá dos esqueletos, que é feita de carbonato de cálcio, ela vai se solubilizar, ela vai se transformar em íons livres, e isso vai fazer com que os animais não consigam sobreviver num meio ácido, certo? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, que tenham aprendido um pouquinho mais. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha essa aula com outros colegas e se inscrevam no canal para o nosso canal poder crescer. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. Se você precisar de outras aulas, consulte as playlists. Lá nós temos muitas aulas que podem te ajudar. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!